Muito tem se falado sobre a holding patrimonial como um mecanismo de sucessão e blindagem para o seu patrimônio. Entretanto, nem sempre é a melhor estratégia para a administração e proteção do seu patrimônio pessoal ou familiar. É necessário uma análise concreta do caso, em sua individualidade e, sobretudo, se as funções dessa estrutura empresarial atendem às pretensões do indivíduo. Sou Daniel Matias, gestor de negócios do Complexo DMC, e hoje nós vamos explicar um pouco as vantagens de se constituir uma holding e os principais desafios desse mecanismo. De forma simplificada, uma holding patrimonial é uma empresa criada para administrar e proteger o patrimônio de uma pessoa ou família. Mas não se trata apenas de uma empresa como as outras, que vendem produtos ou prestam serviços. A holding patrimonial, na verdade, é uma empresa que detém a posse de bens, sejam imóveis, ações, investimentos ou até outras empresas, bens tangíveis, intangíveis ou ativos digitais. E como isso funciona na prática? Imagine se você tem vários imóveis, ações ou outros bens. Ao invés desses bens estarem no seu nome pessoa física, você cria uma holding para que ela seja dona desses bens. Você passa tudo para a holding, mas continua controlando essa empresa. Ou seja, você continua no comando, mas a holding passa a ser a proprietária legal desses bens. Isso parece simples, mas traz uma série de benefícios. A primeira grande vantagem é o planejamento sucessório. Ao se ter bens em nome da holding, a transferência para os herdeiros fica muito mais fácil. Em vez de se enfrentar aquele longo processo tradicional, oneroso de inventário, basta transferir as cotas da holding para os herdeiros. E o melhor, você pode fazer isso de forma planejada, através de uma análise preditiva, mitigando não apenas o impacto tributário, mas também eventuais conflitos no tocante à distribuição e o destino dos seus bens. A segunda grande vantagem é a proteção patrimonial, a famosa blindagem patrimonial. Se você tiver algum problema financeiro, por exemplo, como uma dívida, um processo judicial, processo trabalhista, os bens que estão na holding ficam protegidos. Isso porque, legalmente, a holding é uma entidade separada da sua pessoa física. E por último, extremamente relevante é a economia tributária. É evidente que com a PEC 45 de 2019, a qual altera o sistema tributário nacional, temos um aumento no ônus tributário, principalmente para nós, prestadores de serviços. E nesse sentido, dependendo da estrutura da holding, você pode conseguir reduzir impostos, sejam eles sobre heranças, doações e até mesmo sobre ganhos de capitais. Mas afinal, como é o processo de constituição de uma holding? O primeiro passo é criar a holding. Isso significa registrar a empresa e definir seu objetivo através dos atos constitutivos, que nesse caso será administrar o seu patrimônio. A partir disso, é possível fazer uma transferência dos bens para a holding, que pode ser feito de diversas formas, sendo necessário a análise do contexto específico. Ou seja, vamos transferir por venda, doação, aportes no capital social ou através de integralização, que em alguns casos há possibilidade de mitigar a incidência do ITBI. Por último, é preciso definir a estrutura societária da holding e como será o modelo de gestão dessa empresa. Nem sempre a estrutura de uma holding patrimonial é o melhor instrumento para a proteção e distribuição dos seus bens. Afinal, a criação de uma holding gera custos, como taxas de registros, custos de contabilidade e até impostos, dependendo do tipo de transferência dos bens. Portanto, é imprescindível a orientação de profissionais qualificados nas áreas jurídicas e contábeis. Dessa forma, se faz sentido para você pensar na constituição de uma holding para a proteção do seu patrimônio, sobretudo mitigar o impacto tributário sobre os seus bens, fale agora mesmo com um de nossos especialistas. Gostaríamos de te auxiliar administrativamente, oferecer um serviço exclusivo e pensar em estratégias disruptivas para a concretização dos seus direitos. Clique aqui, fale agora mesmo com um de nossos especialistas, conte com o Complexo DMC.